Hoje, a gente vai mergulhar na mente de um dos filósofos mais provocadores do nosso tempo, Slavoj Žižek, e tentar entender como ele enxerga o caos que molda o nosso mundo. Sabe, dos protestos nas ruas ao populismo que cresce em todo lugar. E para ele, a chave para destrinchar nossa sociedade começa com uma expressão persa bem particular. Olha, para Zizek, isso aqui é muito mais do que uma frase. É, na verdade, a principal função da ideologia hoje em dia. A ideia é a seguinte: ela enterra a verdade radical de um evento, a raiva, o potencial real de mudança, e cobre tudo com algo mais aceitável, mais bonito. É o jeito que a nossa cultura tem de esconder as tensões reais debaixo de uma camada bem fina de normalidade. E vamos ver como isso se aplica a quase tudo. Então, nesta primeira parte, a gente vai entender o problema central que Zizek aponta. As narrativas que a gente consome todo dia, na verdade, trabalham ativamente para esconder os conflitos reais que movem a sociedade. Vamos pensar em 2011. Primavera Árabe, Occupy Wall Street. Lembra? Aquilo tudo tinha um potencial radical imenso. Mas, segundo Zizek, esses eventos foram muito rápido neutralizados pela mídia. Aquele sonho perigoso de uma mudança de verdade foi enterrado, e no lugar plantaram flores ideológicas, sabe? Narrativas simplificadas que transformaram revolucionários em meros manifestantes e suas demandas profundas em problemas passageiros. Ok, a partir de agora, a gente mergulha no coração econômico da coisa. Para entender a nossa realidade, Zizek diz que a gente precisa olhar para além da ideia simples de poder. Ele faz uma distinção que é crucial e que pode mudar o jeito como a gente enxerga o sistema. E aqui a distinção fica bem clara. A dominação é óbvia, é o poder visível. Pensa num chefe mandando, num governo oprimindo. Mas a exploração, para Zizek, ela é muito mais sutil. Ela está costurada na própria estrutura do sistema econômico, um sistema que se apresenta como livre e justo. Não precisa de um tirano visível, quando as próprias regras do jogo já garantem o resultado desigual. É um poder invisível, estrutural. E essa citação, que é surpreendente por vir de uma das maiores defensoras do capitalismo, ilustra o ponto de forma brilhante. Zizek usa isso para mostrar como o sistema não elimina a violência, ele só substitui pela coerção econômica. A escolha, no fim das contas, não é entre liberdade e tirania, mas entre diferentes tipos de força. Essa pergunta leva a gente para o centro da análise de Zizek sobre o nosso tempo. Porque a figura do explorado mudou, e mudou muito. Já não é mais só aquele trabalhador clássico da fábrica. E aqui está o pulo do gato. Para Zizek, a forma mais radical de exploração hoje não é ter o valor do seu trabalho roubado, é ser considerado inútil pelo sistema. É sobre as massas de gente para quem o capitalismo global simplesmente não tem mais lugar. Pessoas que são, na verdade, impedidas até mesmo de serem exploradas do jeito antigo. E não é uma ideia abstrata, não. Olha só quem são essas pessoas. Estamos falando de populações inteiras, de jovens com diplomas que não valem nada no mercado, a nações inteiras deixadas para trás. E o ponto é, eles não estão fora do sistema por acidente. O sistema os produz como um efeito colateral necessário. Bom, mas toda essa pressão econômica, essa massa de excluídos, não some no ar. Ela é canalizada. E agora a gente vai para a política para ver como ela funciona quase como um sonho, no sentido freudiano. Ela distorce e disfarça os conflitos econômicos reais, transformando eles em outra coisa completamente diferente. E para entender os líderes populistas de hoje, exige que volta no tempo, para um exemplo histórico que Marx analisou. A lógica, como a gente vai ver, continua surpreendentemente atual. Olha só essa dança frenética. O líder populista dá para uma classe com uma mão e tira da outra com a outra. Promete tudo para todo mundo, criando um espetáculo de contradições só para se manter acima de todas as classes. Ele finge que representa o todo, mas na verdade está só jogando um grupo contra o outro. E aqui está o grande paradoxo. Para conseguir representar todo o povo, o líder populista se baseia em dois grupos bem específicos. Primeiro, no que Marx chamava de lumpenproletariado, ou seja, aqueles que foram, na prática, descartados pelo sistema de classes. E segundo, naqueles que são tão isolados que nem conseguem se organizar politicamente. É assim que o líder vira o representante de todo mundo, falando por aqueles que não têm voz. Agora, a gente conecta tudo: a economia, a política e a cultura. Vamos entender como aquela ansiedade difusa sobre o capitalismo global acaba encontrando um alvo bem concreto, bem visível. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que, quando os bancos quebram, o ódio contra imigrantes aumenta?
Para o Zizek, existe uma ligação direta, ainda que ela esteja bem escondida. Para entender essa lógica, Zizek nos leva a um exemplo extremo, até perturbador. A ideologia por trás daquele ataque na Noruega não era nada simples ou coerente. Pelo contrário, era um emaranhado de ideias contraditórias que, na verdade, diz muito sobre o nosso tempo. Dá uma olhada nisso. Nada aqui parece fazer sentido, né? Defensor do cristianismo, mas agnóstico. Antifeminista, mas a favor do aborto. Antissemita, mas pró-Israel. Essa confusão toda não é um defeito da ideologia dele, é a própria essência dela. É um sintoma de algo maior. E aqui vem o diagnóstico de Zizek. A lógica por trás disso é brutalmente simples. É muito, mas muito mais fácil odiar uma pessoa que se pode ver do que um sistema que não se consegue nem entender. O imigrante, o outro, vira o bode expiatório perfeito para uma ansiedade econômica que é gigante, impessoal e assustadora demais para a gente encarar de frente. É mais uma florzinha plantada em cima da cova da verdadeira causa do medo. Certo, diante de todo esse cenário, qual é a saída? Se a gente está preso nesse sonho perigoso, nesse impasse ideológico, como é que se acorda? A resposta liberal padrão, aquela do vamos todos nos tolerar, para o Zizek não funciona, porque ela não cria uma solidariedade de verdade. Ela só cria regras para que grupos diferentes se ignorem de forma educada sem nunca tocar naquilo que eles têm em comum, a luta. E essa imagem ilustra a solução perfeitamente. A alternativa de verdade surge quando identidades totalmente diferentes se unem, não para se tolerar, mas para lutar contra um obstáculo em comum. Naquele momento, as diferenças culturais ficam em segundo plano, porque existe uma luta universal pela emancipação que une todo mundo. E assim, a análise de Zizek nos deixa com essa provocação. Se a função da nossa ideologia é esconder as verdades inconvenientes debaixo do tapete, a nossa tarefa não é só expor o que está escondido, mas ter a coragem de sonhar com o que pode nascer nesse lugar. E essa é uma questão que fica em aberto.